A presença do urso havia se tornado uma constante na vida de Dan, uma lembrança desconfortante de que algo estava errado. Cada noite, quando o sol se escondia atrás da linha do horizonte, a enorme criatura surgia das sombras da mata, seus olhos escuros fixos na casa. Ficava imóvel, sem piscar, como se estivesse vigiando um segredo que Dan ainda não havia descoberto. No início, Dan ignorou a presença do urso, achando que era apenas uma curiosidade da natureza, uma peculiaridade com a qual ele se acostumou ao longo do tempo. Mas, com o passar das semanas, uma sensação crescente de desconforto começou a tomar conta dele. O olhar inabalável do urso parecia atravessar as paredes de sua casa, penetrando no âmago de seu ser. Ele se viu passando mais e mais tempo dentro de casa, observando o urso pela janela, atrás da proteção das cortinas. Os cômodos antes familiares começaram a se tornar claustrofóbicos, como se as paredes estivessem se fechando lentamente ao seu redor. A tensão no ar era palpável, um peso pesado que pressionava seus ombros. Enquanto observava o urso pela janela, Dan não conseguia afastar a sensação de que a criatura tentava lhe dizer algo, alertá-lo para um perigo que estava oculto dentro de sua própria casa. O pensamento o atormentava, uma presença constante na parte de trás de sua mente que ele não conseguia afastar. Uma noite, enquanto o urso permanecia em seu local habitual, Dan decidiu que não poderia mais ignorar a crescente sensação de desconforto que havia se instalado dentro dele. Ele precisava saber o que fazia o urso manter sua vigília noturna, qual segredo ele parecia estar protegendo. Com um profundo suspiro, Dan se afastou da janela e caminhou até o porão, um lugar que ele raramente visitava. As escadas rangiam sob seus pés, um som que ecoava pelo silêncio da casa. O ar ficava mais frio à medida que ele descia, um calafrio que parecia penetrar até seus ossos. O porão era um labirinto de sombras e relíquias esquecidas, um testemunho dos anos que haviam se passado desde a última vez em que ele havia pisado ali. Dan iluminou o ambiente com sua lanterna, o feixe de luz iluminando os cantos empoeirados e as paredes cobertas de teias de aranha. E então, ele as viu. As profundas marcas nas paredes. Elas eram diferentes de qualquer coisa que ele já tivesse visto, muito grandes e precisas para terem sido feitas por qualquer animal que ele conhecesse. O simples fato de vê-las fez um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação de terror que ele não conseguia afastar. Ao se aproximar ainda mais do porão, a lanterna de Dan caiu sobre uma visão que fez seu sangue congelar. Ali, no canto mais distante da sala, estava uma tampa de armazém, meio escondida sob uma pilha de caixas velhas e móveis abandonados. Ele se aproximou cautelosamente, seu coração batendo forte no peito. A tampa parecia convidá-lo, um convite silencioso para descobrir os segredos que estavam enterrados lá embaixo. Com as mãos trêmulas, ele alcançou o puxador, o metal frio e inflexível sob seus dedos. Quando ele levantou a tampa, um cheiro mofado invadiu suas narinas, um odor de decadência e negligência que fez seu estômago embrulhar. Mas foi a visão que se desenrolou diante dele que o fez recuar horrorizado, seus olhos se arregalando em incredulidade. Ali, sob a luz tênue de sua lanterna, estava uma pilha de ossos, tanto humanos quanto de animais. Eles estavam dispostos de maneira desordenada, como se tivessem sido jogados ali sem nenhum cuidado. E no centro de tudo isso, brilhando sob o feixe de luz, estava um espelho, rachado e manchado, com símbolos estranhos gravados em sua superfície. A realização do que ele havia encontrado atingiu Dan como um peso insuportável, uma sensação nauseante de pavor que se instalou no fundo de seu estômago. Os ossos, o espelho, a vigilância noturna do urso. Tudo isso fazia um tipo de sentido distorcido, um quebra-cabeça macabro que ele havia acidentalmente montado. Ele recuou, seu coração martelando nos ouvidos. A presença do urso de repente adquiriu um novo significado, uma advertência que ele não havia dado ouvidos. O urso estava tentando protegê-lo, mantendo-o afastado dos horrores que estavam escondidos sob sua própria casa. O pensamento de Dan disparou, tentando compreender o que ele havia descoberto. O espelho parecia ser a chave de tudo, um portal para um mundo que ele não conseguia sequer imaginar. Os símbolos gravados em sua superfície eram diferentes de qualquer coisa que ele já tivesse visto,
uma linguagem que ele não conseguia decifrar. Ele sabia que deveria ter corrido, deveria ter fugido do porão e nunca mais olhar para trás. Mas uma curiosidade mórbida o dominava, uma necessidade de entender os segredos que estavam escondidos nas profundezas do espelho. E assim, com uma mão trêmula, ele alcançou e tocou sua superfície, o vidro frio e implacável sob seus dedos. Nos dias seguintes à sua descoberta, Dan se viu consumido pela necessidade de desvendar os mistérios que estavam ocultos nas profundezas do espelho. Ele passou horas a fio no porão, estudando os símbolos gravados em sua superfície, tentando dar sentido ao que encontrava. Nada parecia fazer sentido, mas ele não conseguia desistir. Era como se o espelho tivesse um poder sobre ele, algo que o impelia a continuar, a buscar respostas onde não deveria procurar. Ele mergulhou em antigos textos, vasculhou fóruns online, procurou por qualquer informação que pudesse iluminar as origens do espelho. Mas quanto mais ele aprendia, mais percebia o quanto ele realmente não entendia. O espelho parecia ser um artefato de uma época distante, um vestígio de um mundo que ele não podia sequer começar a compreender. Enquanto se aprofundava em suas pesquisas, Dan começou a notar mudanças em si mesmo. Ele se tornou recluso, distante, perdendo o interesse pelas coisas que antes lhe traziam prazer. Seus sonhos passaram a ser invadidos por pesadelos, visões de criaturas distorcidas e reinos sombrios que pareciam chamá-lo de algum lugar além da superfície do espelho. Mas, ainda assim, ele não conseguia se afastar, não conseguia largar os segredos que estavam escondidos no porão. O espelho tinha um controle sobre ele, um poder que ele não conseguia resistir. E assim, ele continuava a estudá-lo, a desvendar seus mistérios, mesmo que sentisse que estava se afastando cada vez mais do mundo que antes conhecia. Com o passar das semanas, a obsessão de Dan pelo espelho começou a cobrar seu preço. Ele perdeu peso, seu corpo antes saudável se tornando magro e pálido. Seus olhos adquiriram um olhar assombrado, como se ele tivesse visto coisas que nenhum homem deveria ter visto. Ele parou de atender telefonemas e responder e-mails, se isolando do mundo exterior. Seus dias eram passados no porão, cercado pelos ossos e pelo espelho, perdido em um mundo que ele mesmo havia criado. Mas, mesmo enquanto se afundava em sua pesquisa, Dan não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observado. A presença do urso havia se tornado uma constante em sua vida, um guardião silencioso que vigiava a partir da borda da floresta. Ele começou a se perguntar se o urso era mais do que uma criatura de carne e osso, se ele estava, de alguma forma, ligado ao espelho e aos segredos que estavam escondidos em suas profundezas. O pensamento o aterrorizava e o excitava ao mesmo tempo, uma possibilidade tentadora que ele não conseguia deixar de considerar. Uma noite, enquanto Dan estava no porão, perdido em seus pensamentos, ele ouviu um som que fez seu sangue gelar. Era um rosnado baixo, gutural, um som que parecia emanar das profundezas da terra. Ele congelou, seu coração batendo forte no peito. O rosnado aumentou, ficou mais forte, até que parecia vir de todos os lados. E então ele viu uma figura surgindo das sombras, sua forma distorcida e grotesca. Era o urso, mas não como ele o havia visto antes. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, sua pelagem estava emaranhada e ensanguentada. Ele se aproximou de Dan, sua boca se abrindo para revelar fileiras de dentes afiados como navalhas. Dan se afastou rapidamente, sua mente em pânico. Ele olhou para todos os lados, tentando encontrar uma saída. Mas não havia para onde correr, não havia onde se esconder. O urso o havia encurralado, preso no mesmo lugar que antes considerava seu refúgio. Naquele momento, enquanto encarava a face da morte certa, a mente de Dan parecia se clarear. Ele percebeu, com uma clareza súbita, que o espelho o havia controlado o tempo todo, distorcendo seus pensamentos e desejos para seus próprios fins sombrios. Ele olhou para os ossos que estavam espalhados aos seus pés e os viu como realmente eram. Os restos daqueles que haviam chegado antes dele, aqueles que haviam sido vítimas do poder negro do espelho. E, naquele instante, ele soube o que precisava fazer. Com uma explosão de força, ele se lançou sobre o espelho, suas mãos fechando-se em torno da moldura enferrujada.
Ele o levantou acima de sua cabeça, seus músculos se forçando ao limite. O urso soltou um rugido de raiva, seus olhos queimando de fúria. Mas Dan não vacilou. Com um grito final, ele trouxe o espelho para baixo, esmagando-o contra o chão, fazendo-o se despedaçar em 1000 pedaços. O efeito foi imediato. O urso soltou um uivo de dor, sua forma se contorcendo e se torcendo como se estivesse sendo dilacerado por dentro. As sombras na sala pareciam ganhar vida, se retorcendo e se movendo como seres vivos. Dan assistiu horrorizado enquanto a forma do urso começava a se dissolver, sua carne derretendo e revelando os ossos por baixo. A criatura soltou um último grito agonizado, e então, desapareceu, deixando para trás apenas uma pilha de poeira. A sala ficou em silêncio, o único som sendo o batimento acelerado do coração de Dan em seus ouvidos. Ele olhou para os restos do espelho quebrado, e viu que os símbolos que antes estavam em sua superfície haviam sumido, substituídos apenas por um vidro liso e sem marcas. E naquele momento, ele soube que havia acabado. O controle do espelho sobre ele havia sido quebrado, seu poder sombrio foi derrotado. Ele estava livre, livre para viver sua vida do jeito que quisesse, livre para abraçar o mundo que ele havia antes rejeitado. Nos dias que se seguiram, Dan começou a reconstruir sua vida. Ele limpou o porão, despachando os ossos e os restos do espelho quebrado. Abriu as cortinas e deixou a luz do sol entrar, afastando as sombras que antes assombravam sua casa. Ele procurou velhos amigos e familiares, pedindo desculpas por sua ausência e seu comportamento estranho. Contou a eles a verdade, ou pelo menos o máximo que ele poderia compartilhar. Alguns entenderam, enquanto outros o olharam com piedade ou confusão. Mas Dan não deixou que suas reações o desanimassem. Ele sabia que lhe havia sido dada uma segunda chance, uma chance de viver sua vida sob seus próprios termos. E ele estava determinado a aproveitar ao máximo essa oportunidade. Começou a passar mais tempo ao ar livre, fazendo longas caminhadas na floresta que cercava sua casa. Ele encontrou consolo na beleza da natureza, nos prazeres simples do mundo ao seu redor. E enquanto caminhava, às vezes avistava o urso, vigiando-o das sombras das árvores. Mas agora, ele o via de uma maneira diferente. Ele o via como um guardião, um protetor, um símbolo da força e da resiliência que ele havia encontrado dentro de si mesmo. À medida que as semanas se transformavam em meses, Dan se via ficando mais forte, tanto no corpo quanto na mente. Começou a se dedicar a novos passatempos, explorar novos interesses e fazer novos amigos. Ele voltou a escrever, despejando seu coração e sua alma nas páginas de um romance que sempre sonhou em escrever. As palavras fluíam de sua caneta como água, uma liberação catártica de todas as emoções que ele havia mantido reprimidas por tanto tempo. E enquanto escrevia, ele se via pensando cada vez mais no urso, no papel que ele desempenhou em sua vida. Ele percebeu que, de uma forma estranha, a criatura havia sido sua salvadora, guiando-o em direção a uma verdade que ele havia sido cego demais para enxergar. Ele sabia que jamais esqueceria os horrores que havia testemunhado, a escuridão que enfrentou. Mas também sabia que aquelas experiências o tornaram mais forte, lhe deram uma nova perspectiva sobre o mundo ao seu redor. Uma noite, enquanto Dan estava sentado em sua varanda, observando o sol se pôr atrás do horizonte, ele ouviu um farfalhar nos arbustos próximos. Virou a cabeça, seu coração disparando ao ver o urso surgindo das sombras. Mas dessa vez, ele não sentiu medo ou pavor. Em vez disso, sentiu uma sensação de calma, uma aceitação tranquila da presença da criatura. Observou enquanto o urso se aproximava, seus olhos cheios de uma inteligência silenciosa. E então, para sua surpresa, o urso falou. Sua voz era profunda e trovejante, como o som de um trovão distante. Você fez bem, disse ele, suas palavras ecoando na mente de Dan. Você enfrentou seus demônios e emergiu mais forte por isso. Dan assentiu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Ele sabia que o urso estava certo, que ele realmente havia enfrentado seus demônios e saído vitorioso. E ele sabia que tinha a criatura para agradecer por isso, por guiá-lo até a verdade que ele temia enfrentar. A partir daquele dia,
a vida de Dan nunca mais foi a mesma. Ele continuou a escrever, a explorar, a viver sua vida ao máximo. E sempre, o urso estava lá, vigiando das sombras. Ele sabia que haveria outros desafios a enfrentar, outros obstáculos a superar. Mas também sabia que agora estava mais forte, que tinha coragem e resiliência para enfrentar o que quer que a vida lhe reservasse. E assim, ele abraçou cada dia como ele viesse, com um novo senso de propósito e determinação. Ele sabia que lhe havia sido dada uma segunda chance, uma chance de fazer a diferença no mundo ao seu redor. E ele estava determinado a aproveitar ao máximo essa oportunidade. Anos depois, enquanto Dan estava sentado perto da lareira de sua casa, cercado pelo calor e pelo amor de sua família, ele se viu pensando naqueles eventos daquela noite fatídica, a noite que mudaria sua vida para sempre. Ele sabia que jamais esqueceria os horrores que havia testemunhado, a escuridão que enfrentou. Mas também sabia que aquelas experiências o tornaram o homem que ele era hoje, lhe deram a força e a coragem para enfrentar qualquer desafio que surgisse pela frente. E enquanto olhava pela janela, viu o urso, parado à margem da floresta, seus olhos cheios de uma sabedoria silenciosa. Ele sabia que a criatura sempre estaria lá, vigiando-o, guiando-o em direção à verdade que ele precisava ouvir. E assim, com um sorriso no rosto e o coração cheio de gratidão, Dan voltou sua atenção para sua família, pronto para abraçar tudo o que o futuro tinha reservado. Ele havia enfrentado seus demônios e saído mais forte por isso, e sabia que, não importa os desafios que surgissem, sempre teria a força e a coragem para enfrentá-los de frente. Enquanto as estações mudavam, e com elas, a relação de Dan com o urso evoluía, algo dentro dele se transformava profundamente. O inverno chegou com força, cobrindo as árvores de neve e gelo, e Dan, atraído pela solidão quieta que os meses frios traziam, passou a sair com mais frequência para caminhadas pela floresta. O frio se tornava um aliado, uma pausa no turbilhão interno que ele sentirá por tanto tempo. Em uma dessas tardes, quando a neve caía suavemente ao seu redor, Dan avistou a forma imensa do urso, caminhando pelas trilhas deixadas pelas nevascas. Sem hesitar, ele o seguiu, sentindo seus pés afundarem na neve fresca. O urso o conduziu mais fundo na floresta do que ele jamais se aventurara, até uma clareira onde a luz do luar iluminava a neve intocada com um brilho etéreo. Há outros, disse o urso, sua respiração formando nuvens de vapor no ar gélido. Outros que encontraram espelhos como o seu. O coração de Dan disparou. Outros espelhos, outros guardiões. O urso assentiu com a cabeça maciça. Os espelhos são antigos, forjados em um tempo quando o véu entre os mundos era mais tênue. Eles buscam vasos, humanos cujas mentes podem corromper e controlar. Mas por quê? O que querem? Para abrir portais, respondeu o urso, seus olhos refletindo a luz do luar. Para permitir que coisas de além do véu entrem neste mundo. Dan sentiu um arrepio ao lembrar das noites em que seus pesadelos o atormentavam, quando sua obsessão pelo espelho tomava conta de sua mente. E você? O que você realmente é? O urso parecia sorrir, embora sua face permanecesse impassível. Somos guardiões, tão antigos quanto os espelhos. Para cada espelho, há um de nós, atado a proteger os inocentes de sua influência. Enquanto estavam na clareira, Dan notou marcas estranhas na neve, símbolos que lhe pareciam familiares, semelhantes aos que haviam sido gravados no espelho. Essas marcas. Um aviso, o urso resmungou. Outro espelho foi encontrado. Outro guardião foi despertado. Nos meses seguintes, Dan começou a documentar tudo o que o urso lhe contava. Preencheu cadernos com as histórias do urso, relatos de antigas batalhas entre guardiões e espelhos, de humanos que haviam caído sob a influência dos espelhos e daqueles que haviam sido salvos. Na primavera seguinte, enquanto as primeiras flores começavam a desabrochar na floresta, o urso levou Dan a uma pequena cabana escondida entre as árvores. Ela mora aqui, disse o urso. Outra que se libertou. Dan se aproximou cautelosamente da cabana, seu coração batendo forte no peito. Quando bateu na porta,
Foi atendido por uma mulher com cabelos prateados e olhos que carregavam o mesmo olhar assombrado que Dan via às vezes no reflexo de seu próprio rosto. "Sou Elizabeth", disse ela, afastando-se para deixá-lo entrar. "E você deve ser aquele de quem Ursa me falou." "Ursa? Seu guardião", Elizabeth disse, apontando pela janela, onde Dan podia ver o urso esperando pacientemente lá fora. "O meu é uma águia." Ela observa de cima. Enquanto compartilhavam uma xícara de chá junto à lareira, Elizabeth contou a Dan sua história. Como encontrou um espelho no sótão de sua casa de infância, como ele consumiu seus pensamentos e quase a levou à loucura. E como a águia a ajudou a quebrar o domínio do espelho. "Não estamos sozinhos", disse Elizabeth, os dedos traçando o contorno de sua xícara. "Há uma rede de nós, sobreviventes que se libertaram. Ajudamos uns aos outros e procuramos sinais de novos espelhos surgindo." Dan se inclinou para a frente, intrigado. "Quantos de nós existem?" "Dezenas, espalhados pelo país. Alguns formaram pequenas comunidades, vivendo juntos por proteção e apoio. Outros, como eu, preferem a solidão." Ela pegou um diário de couro desgastado na mesa de café. "Isso contém localizações, nomes, informações de contato. Mantemos atualizado e passamos adiante." Quando Dan folheou o diário, reconheceu alguns dos símbolos que estavam no seu próprio espelho. "Essas marcas. Uma língua mais antiga que a humanidade", explicou Elizabeth. "Os guardiões ensinaram alguns de nós a ler." Ela avisa sobre os locais dos espelhos, seus poderes, suas histórias. Quando Dan deixou a cabana de Elizabeth naquela noite, o urso Ursa estava esperando por ele. "Agora você entende", disse ele. "Você faz parte de algo maior." Naquela noite, Dan sonhou com florestas sombrias e vidro quebrado, com ursos, águias e outras criaturas vigiando cidades adormecidas. Ele acordou com um sentimento de propósito que não sentia desde que se libertou da influência do espelho. Nos meses seguintes, Dan viajou por todo o país, conhecendo outros como ele e Elizabeth. Em Seattle, conheceu gêmeos que se libertaram simultaneamente de um espelho encontrado em uma loja de antiguidades, cujo guardião era um grande alce que vagava pelas montanhas próximas. Em Nova Orleans, ficou com uma comunidade de 5 sobreviventes cujos guardiões eram várias criaturas dos pântanos, jacarés, garças e tartarugas. Cada sobrevivente tinha sua própria história, seu próprio trauma, mas todos compartilhavam o mesmo olhar assombrado nos olhos, a mesma compreensão do que significava ter enfrentado algo além da compreensão humana e sobrevivido. Durante suas viagens, Dan aprendeu mais sobre as origens dos espelhos. Eles foram criados milhares de anos atrás por uma civilização antiga que buscava dominar o poder de outras dimensões. Os guardiões haviam sido invocados por xamãs que previram o perigo e amarraram esses espíritos protetores para vigiar os espelhos por toda a eternidade. Quando Dan voltou para casa, após meses de viagem, ele encontrou Ursa esperando por ele à margem da floresta. "Você mudou", observou o urso. Dan assentiu. "Agora entendo meu propósito." Ele começou a converter seu porão, antes um lugar de escuridão e obsessão, em um centro de conhecimento. Pendurei mapas nas paredes, marcando os locais conhecidos dos espelhos, fotos de sobreviventes e seus guardiões, e enchi estantes com diários que documentavam tudo o que havia aprendido. Naquela noite de outono, enquanto Dan estava sentado à sua mesa transcrevendo anotações, Ursa apareceu na janela, mais agitado do que o vira antes. "O que há de errado?" Dan perguntou, abrindo a porta para o ar frio da noite. "Um novo espelho apareceu", rosnou Ursa. "Bem perto. Seu guardião está fraco, incapaz de proteger o humano." Dan sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com o vento de outono. "Onde?" "Na antiga propriedade Miller, logo além da colina. Uma jovem se mudou para lá, sem saber o que espera nas paredes." Sem hesitar, Dan pegou seu casaco e uma mochila com as ferramentas que havia montado para esse tipo de missão: sal, limalhas de ferro e um diário com as invocações que Elizabeth lhe ensinara. Enquanto atravessavam a floresta escura,
Ursa explicou que o espelho havia sido selado nas paredes da casa décadas atrás por um sobrevivente anterior, mas reformas recentes haviam exposto novamente o artefato. Seu guardião é uma raposa, disse Ursa. Velha e cansada de séculos de vigilância. Talvez não tenha mais força para lutar. Quando chegaram à propriedade Miller, Dan viu luzes acesas em todas as janelas da velha casa vitoriana. Através do vidro, ele pode ver uma figura se movendo de um lado para o outro. Ela já está sentindo a influência, advertiu Ursa. Precisamos apressar. Dan se aproximou da porta da frente e bateu firmemente. Quando ela se abriu, ele se viu cara a cara com uma jovem que olhou para ele com um olhar nervoso, como se procurasse algo na escuridão. Posso ajudar? Perguntou ela, a voz tensa. Meu nome é Dan, disse ele calmamente. Acho que você está em perigo, e estou aqui para ajudar. A mulher Sarah, como ela se chamava, disse que havia se mudado para casa 2 semanas antes. Quase imediatamente, ela começou a experimentar fenômenos estranhos, sussurros em quartos vazios, reflexos que se moviam independentemente dela e pesadelos cada vez mais vívidos. Há algo nas paredes, ela sussurrou, levando Dan à sala de estar, onde os trabalhos de reforma haviam exposto a madeira e o rebonco. Eu posso ouvi-lo me chamando. Dan viu imediatamente um brilho de prata desgastada por trás da parede quebrada, símbolos idênticos aos que haviam adornado seu próprio espelho gravados em sua superfície. E ao lado dele, quase transparente em sua fraqueza, estava uma pequena raposa vermelha, seus olhos turvos de exaustão. O guardião, murmurou Dan, apontando para a raposa. Você vê? Sarah estreitou os olhos e então ofegou. Eu tenho sonhado com uma raposa há dias. Ela estava tentando me avisar. Não estava? Nas horas seguintes, Dan explicou tudo para Sarah sobre os espelhos, os guardiões e a rede de sobreviventes. Juntos, cuidadosamente, retiraram o espelho da parede, tomando cuidado para não tocar diretamente sua superfície. Quando a manhã rompeu, eles fizeram uma fogueira no quintal e realizaram o ritual que Elizabeth documentara em seu diário. Quando o espelho derreteu nas chamas, o guardião raposo parecia se fortalecer, sua forma se tornando mais substancial à medida que o poder do espelho desaparecia. Obrigado, disse a raposa, sua voz suave e melodiosa, diferente do rugido grave de Ursa. Vigiei esse espelho por 300 anos. Agora posso descansar. Nas semanas que se seguiram, Sarah se tornou a mais nova integrante da rede deles. A raposa, embora livre do dever de proteger o espelho, escolheu permanecer com ela, tornando-se seu guardião, assim como Ursa se tornará o de Dan. Com a chegada do inverno, a casa de Dan se transformou no centro de operações para a rede de sobreviventes. Eles se reuniam, compartilhando informações e fortalecendo os laços com seus guardiões. Embora o perigo dos espelhos tivesse diminuído, uma sensação de vigilância constante pairava no ar. Dan sabia que, embora o confronto com os antigos criadores dos espelhos tivesse sido vencido, havia sempre mais para enfrentar. Mas, ao olhar para Ursa e os outros guardiões, ele sentia um poder renovado. Ele tinha encontrado sua verdadeira força não na luta contra os espelhos, mas na união e na esperança compartilhada. Fim da história.